No episódio de hoje, vamos explorar algumas das piores experiências de safari já registradas, desde o mais horrível ataque de hipopótamo da história até o caso de uma mãe que saiu do carro no meio de uma savana para tirar uma foto com leões, com consequências devastadoras. Mas antes, vamos começar com a história de Queen's Wales. Número 1. Queen's Wales e o sacrifício no Parque Nacional de Hwanghae. Era 24 de agosto de 2014, quando o Parque Nacional de Hwanghae, no Zimbábue, testemunhou um dos encontros com leões mais heróicos e trágicos da história africana. Para Queen's Wales, um experiente guia de 40 anos, o que deveria ser um safari a pé comum se transformou em um ato de sacrifício extremo. Em 2014, o Parque Nacional de Hwanghae já era considerado o principal destino de turismo de vida selvagem do Zimbábue, com uma área de aproximadamente 14.650 km². O parque abrigava mais de 500 espécies de animais, incluindo a maior população de cães selvagens da África e 4 dos 5 grandes: elefantes, leões, leopardos e búfalos. Recentemente, Hwanghae havia ganhado atenção mundial por razões trágicas. A morte de Cecil, um leão de 13 anos muito querido, abatido por um dentista dos Estados Unidos chamado Walter Palmer, gerou comoção internacional e colocou em xeque os esforços de conservação da região. Queen's Wales era um tipo raro de profissional da vida selvagem. Após ter trabalhado como piloto comercial no norte do Zimbábue, ele trocou o avião pela savana, encontrando sua verdadeira vocação no coração selvagem de Hwanghae. Sua transição para guia profissional foi muito mais que uma mudança de carreira, foi uma jornada espiritual. Durante 12 anos, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de interpretar o comportamento animal, rastrear animais selvagens e proteger seus clientes em um dos ambientes mais imprevisíveis do continente. O Camp Hwanghae, onde Queen trabalhava, havia se consolidado como referência em safaris a pé, bem diferente da segurança relativa dos passeios em veículos. As caminhadas ofereciam uma conexão íntima com a vida selvagem africana, mas também exigiam experiência total dos guias, devido aos riscos elevados. Aquela manhã fatídica começou como tantas outras. Queen chegou à base dos guias às 5 horas da manhã, avaliando as condições climáticas e os registros recentes de movimentação de animais. O grupo de 6 turistas, 2 casais dos Estados Unidos e 2 fotógrafos alemães, reuniu-se para a instrução de segurança às 5h30. Em safaris a pé, as regras são rígidas: formação em fila indiana, silêncio absoluto quando necessário e obediência imediata às instruções do guia. Às 6h15, com os primeiros raios dourados do amanhecer colorindo a savana, Queen liderou o grupo rumo ao interior do parque. O ar da manhã trazia o frescor típico do final do inverno, em torno de 12 graus Celsius, ideal para a atividade dos animais e para rastreamento a pé. Seu rifle, um calibre .458 Winchester Magnum, estava preparado, mas repousava em seu ombro. Um último recurso que ele esperava nunca precisar usar. A alcateia de leões que eles estavam prestes a encontrar era bem conhecida por Queen. Liderada por Inoxa, um imponente macho de 8 anos, o grupo incluía 2 fêmeas adultas e 2 filhotes de aproximadamente 4 meses. Ao aparecerem no binóculo de Queen naquela manhã, os leões representavam tudo o que há de letal nos predadores africanos. Leões machos podem pesar até 225 quilos, com músculos compondo 60% de sua massa corporal, mais do que qualquer outro felino. Sua mordida ultrapassa 1.000 libras por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar o crânio de um búfalo. E, acima de tudo, são extremamente territoriais, vendo qualquer intrusão como uma ameaça potencial. Às 6h45, Queen encontrou os primeiros rastros. Pegadas frescas na areia contavam uma história clara. O grupo havia passado por ali menos de 1 hora antes. Seus olhos experientes identificaram detalhes sutis. A profundidade das marcas indicava que os leões caminhavam lentamente, provavelmente após uma caçada bem-sucedida. As pegadas levavam até um local elevado, favorito do grupo para descansar nas primeiras horas do dia. O grupo seguiu com precisão e silêncio. Queen posicionou os clientes de forma estratégica. O sol da manhã atrás deles e o vento soprando em suas faces, impedindo que seu cheiro alcançasse os leões. Às 7h10, eles avistaram os leões pela primeira vez, a cerca de 100 metros de distância, em uma clareira da savana. A cena era digna de fotografia. Inoxa estava deitado sobre um cupinzeiro, sua juba escura iluminada pelo sol nascente,
enquanto as fêmeas e os filhotes repousavam na relva dourada. O que veio a seguir colocaria à prova tudo o que Quinn sabia sobre o comportamento dos leões. A reação inicial de Inoxa pareceu comum, uma exibição territorial que Quinn já testemunhara dezenas de vezes. O leão levantou-se devagar, seus músculos ondulando sob o pelo dourado. Mas algo em sua linguagem corporal ativou o instinto de Quinn. As orelhas do leão estavam não apenas voltadas para frente, estavam completamente coladas para trás, em postura agressiva. Sua cauda, normalmente relaxada nesses momentos, estava rígida, cheia de tensão. Às 7h15, Inoxa iniciou sua aproximação. Quinn imediatamente aplicou os protocolos de segurança. Colocou-se entre o leão e os turistas, mantendo a calma ao instruí-los para ficarem perfeitamente imóveis. Quando o leão ultrapassou a zona de segurança de 50 metros, Quinn acionou um Bear Banger, um tipo de explosivo sonoro usado para afugentar predadores. Por um instante, funcionou. Inoxa recuou, parecendo perder o interesse. Mas então, sem aviso, o leão girou e atacou. O ataque mostrou toda a eficiência assustadora de um predador africano. Inoxa cobriu 50 metros em menos de 3 segundos. Com mais de 220 quilos, seu corpo explodiu em velocidade. Quinn não teve tempo de erguer o rifle. Em vez disso, permaneceu no lugar, tornando-se um escudo humano entre o leão e seu grupo. Seu último ato foi puro sacrifício. O impacto foi devastador. A primeira investida de Inoxa derrubou Quinn com a força de um carro em alta velocidade. As patas gigantescas do leão, com garras retráteis projetadas para abater búfalos, acertaram em cheio seu peito e ombros. Em segundos, as mandíbulas do predador se fecharam no pescoço de Quinn, uma técnica de morte aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Os gritos do grupo ecoaram pela savana enquanto o sangue manchava a relva dourada. Guardas do parque, que monitoravam o safari à distância, imediatamente acionaram os socorristas. Mas nas vastas áreas de Hwang, a ajuda leva preciosos minutos. Quando a equipe de resgate chegou, às 7h45, Quinn já havia falecido. Inoxa havia recuado para junto de seu grupo, deixando para trás o mais experiente guia do Zimbábue, caído a poucos metros dos animais que ele havia dedicado a vida para proteger. O ataque durou exatos 47 segundos. Após o golpe inicial e a mordida fatal no pescoço, Inoxa manteve o aperto por cerca de 30 segundos, suas mandíbulas esmagando com mais de 1000 psi de força. Os 6 turistas, seguindo as instruções anteriores de Quinn, recuaram cerca de 20 metros, mantendo a formação apesar do terror. Os fotógrafos alemães continuaram filmando, imagens que mais tarde seriam cruciais para a investigação. Às 7h23, Inoxa soltou Quinn, respondendo aos sons vindos dos filhotes. Ficou por um momento parado sobre o corpo inerte, um comportamento identificado depois por especialistas como exibição de domínio territorial, antes de retornar à sua família a aproximadamente 80 metros de distância. A resposta de emergência foi rápida, mas enfrentou terreno difícil. O chefe dos guardas, Thomas Moyo, recebeu o chamado às 7h24. Em 2 minutos, 3 veículos de resgate partiram. Uma equipe médica do acampamento principal cruzando 18 quilômetros de trilhas acidentadas, outra unidade de vida selvagem saindo de uma estação ao norte e uma equipe aérea de helicóptero de Victoria Falls, a 90 quilômetros de distância. Os turistas foram evacuados pelo primeiro veículo às 7h38. A médica-chefe do parque, doutora Sarah Matthews, chegou a Quinn às 7h45, apenas para confirmar o que já era evidente. A morte havia sido praticamente instantânea, causada pela combinação de perda de sangue da artéria carótida e trauma espinhal catastrófico. A investigação revelou que Inoxa era um macho conhecido, monitorado por um colar GPS, assim como o leão Cecil. Nunca havia demonstrado agressividade anterior com humanos. Câmeras mostraram que o grupo de leões já estava naquela região havia dias, perto das rotas populares de safaris a pé. A morte de Quinn gerou amplo debate sobre os protocolos de segurança em safaris a pé nos parques nacionais do Zimbábue. Embora essas caminhadas fossem uma tradição no turismo africano, o incidente expôs os riscos envolvidos. O Camp Hwangé suspendeu temporariamente os safaris a pé enquanto revisava todas as suas medidas de segurança. As autoridades decidiram não interferir com o grupo de leões. Ao contrário de ataques envolvendo comunidades humanas, este havia ocorrido no território natural do leão, durante uma atividade regulamentada. Optaram por respeitar a natureza imprevisível dos animais selvagens.
Hoje, o legado de Queen's Wales permanece vivo. Novos protocolos de segurança e treinamentos de guias foram implementados. Os safaris a pé continuam, mas com normas mais rigorosas sobre territórios e presença de filhotes. Inoxa e seu grupo ainda percorrem a imensidão de Whangea, lembrando a todos do poder bruto da natureza. A última publicação de Queen no Facebook foi, ironicamente, uma foto de Cecil, o leão. Duas criaturas com histórias distintas que mudaram para sempre a conservação no Zimbábue. Sua morte é testemunho da coragem dos guias africanos e um lembrete de que os grandes predadores do continente merecem respeito, até o último instante. Número 2. Evans Namazango e o ataque no rio Zambezi. Enquanto Queen's Wales encarou a morte frente a frente com um leão nas águas do rio Zambezi, Evans Namazango jamais teve chance. Um erro mínimo ao se aproximar demais de um hipopótamo escondido transformou um passeio de canoa em uma armadilha mortal em questão de segundos. Era 9 de março de 1996, quando o majestoso rio Zambezi, serpenteando ao longo das Cataratas Vitória, no Zimbábue, se tornou palco de um dos ataques de hipopótamo mais horrendos já documentados. O rio, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão, é um destino tradicional para turismo de aventura na África Austral. Naquela época, dezenas de empresas ofereciam safaris em canoas por suas águas, mesmo com a presença de mais de 2.000 hipopótamos, o animal grande mais letal do continente africano. Entre os guias de rios da região, há dois tipos: os que já tiveram encontros próximos com hipopótamos e os que ainda terão. A empresa Heritage Safari Adventures operava no Zambezi desde 1985, com uma reputação impecável graças, em grande parte, a guias experientes como Paul Temper. Aos 27 anos, Paul já havia conduzido mais de 2.000 expedições no rio, sendo respeitado por seu conhecimento em comportamento de hipopótamos e dinâmica fluvial. Evans Namazango simbolizava o futuro do turismo no Zimbábue. Aos 25 anos, cresceu em uma vila próxima às Cataratas Vitória, onde o rugido constante das águas fazia parte de seu cotidiano. Mesmo com recursos limitados, trabalhou arduamente para obter a certificação de guia, dedicando cada momento livre ao estudo da navegação e do comportamento animal. Sua experiência com Paul era o estágio final antes de se tornar guia oficial. No Zambezi, a diferença entre um dia perfeito e uma tragédia pode ser questão de centímetros. A distância entre o casco de uma canoa e o dorso de um hipopótamo. Naquele dia, as condições pareciam ideais. O nível da água era perfeito, o clima estava claro e os ventos, suaves. O grupo era composto por 3 canoas. Paul liderava o barco da frente com 2 turistas dos Estados Unidos. Evans conduzia a embarcação do meio com um casal alemão, e Mike Smith, outro guia experiente, fechava a formação com entusiastas da fotografia. Os hipopótamos são os animais grandes mais perigosos da África, responsáveis por centenas de mortes humanas por ano. Apesar de pesarem até 1.300 quilos, são capazes de correr mais rápido que um ser humano em terra firme. Suas mandíbulas se abrem em até 150 graus e exercem uma mordida de mais de 900 quilos por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar uma canoa. Acima de tudo, são extremamente territoriais, especialmente durante a época de acasalamento. Exatamente o período em que se deu esse ataque. Às 2:30 da tarde, o grupo já havia superado trechos difíceis do rio. O sol da tarde iluminava a água de forma deslumbrante, e os turistas já haviam fotografado elefantes bebendo na margem e inúmeras aves aquáticas. O clima era tranquilo quando se aproximaram de um trecho aparentemente calmo, cerca de 5 quilômetros acima das Cataratas Vitória. Às 2:45, Paul notou pequenas ondulações na água à frente. Sinal clássico de hipopótamos submersos. Seguindo o protocolo padrão, sinalizou para que o grupo se afastasse em direção à margem leste. Evans, demonstrando conhecimento impecável, começou a ajustar a rota conforme indicado. O ataque veio sem aviso. Um imenso hipopótamo macho, estimado em mais de 1.800 quilos, emergiu violentamente sob a canoa de Evans, como uma onda de capsotamento. O impacto lançou Evans e os turistas alemães para o ar. Os turistas caíram a alguns metros de distância, gritando de pânico enquanto nadavam desesperadamente em direção aos juncos na margem do rio. Mas Evans caiu no pior lugar possível, a poucos metros das mandíbulas abertas do hipopótamo.
Então, tão repentinamente quanto surgiu, o animal desapareceu sob a superfície, o rio engolindo sua forma colossal em uma nuvem de espuma. Poe agiu na hora. Levou seus turistas até a margem e virou sua canoa em direção a Evans, que reapareceu 15 metros rio abaixo, tossindo e desorientado. As correntes o arrastavam para longe, os braços agitados em desespero. Poe remou com força, estendendo o braço para resgatá-lo. Estava a centímetros de alcançá-lo quando o rio explodiu de novo. O hipopótamo emergiu sob Evans, arremessando-o para cima antes de cravar as mandíbulas com força brutal. Um estalo sinistro ecoou pelo rio. Os dentes do animal rasgaram carne e músculo com facilidade, tingindo a água de vermelho em segundos. Poe estava a poucos metros. Seu remo quase tocava a mão de Evans quando o hipopótamo atacou de novo, desta vez investindo contra a canoa com violência. Poe foi lançado ao rio. Antes que pudesse reagir, o hipopótamo já o alcançava. Suas presas gigantes perfuraram as costas e o peito do guia, puxando-o para baixo numa demonstração aterradora de força. A água fervilhava enquanto o animal executava seu comportamento típico de afogamento, submergia com a vítima e voltava à superfície com ela ainda presa nos dentes. Mike Smith, observando tudo do barco de trás, já acionava os socorristas por rádio. Seu raciocínio rápido levou os turistas alemães em segurança à margem, mas Evans já estava desaparecido, engolido pelo Zambezi. Durante um dos mergulhos do animal, Poe conseguiu agarrar-se à cabeça do hipopótamo, tentando desesperadamente alcançar seus olhos para feri-lo e distraí-lo. A resposta foi uma sacudida violenta. Finalmente, o animal o cuspiu. Poe foi lançado pela correnteza, seu braço esquerdo quase arrancado, pendendo por tendões e pele. As equipes de emergência chegaram em 30 minutos, enfrentando o terreno acidentado do desfiladeiro do Zambezi. Poe foi levado ao hospital de Victoria Falls em estado crítico. Seu braço esquerdo estava irreparável, com mais de 40 perfurações, algumas tão grandes que cabia um punho inteiro. Os médicos descreveram sua sobrevivência como um milagre. A maioria das vítimas de hipopótamo morre em minutos. As buscas por Evans duraram 2 dias, e envolveram equipes de resgate e pescadores locais que conheciam os perigos da correnteza. Seu corpo foi encontrado a cerca de 12 quilômetros rio abaixo, preso em detritos perto da entrada do desfiladeiro de Boca. A autópsia revelou que ele havia se afogado após ser nocauteado pelo impacto inicial. O trauma craniano foi severo antes mesmo de atingir a água. A investigação revelou um padrão preocupante. Pescadores locais já haviam relatado comportamentos cada vez mais agressivos do hipopótamo nas semanas anteriores ao ataque. O animal havia investido contra barcos de pesca diversas vezes, um sinal de expansão territorial. No entanto, não existia um sistema formal para compartilhar esse tipo de informação entre operadores turísticos. A tragédia motivou mudanças profundas nas operações de safari no Zambezi. A Heritage Safari Adventures, em parceria com autoridades de vida selvagem, criou o primeiro programa abrangente de monitoramento de hipopótamos. O uso de GPS para rastrear machos agressivos tornou-se obrigatório. O treinamento de guias passou a incluir leitura detalhada de comportamento de hipopótamos e a distância mínima de aproximação foi dobrada, de 50 para 100 metros. A morte de Evans abalou a comunidade de guias. Centenas compareceram ao seu funeral, onde sua mãe compartilhou que ele sonhava em fundar uma escola de treinamento para jovens sem recursos interessados em trabalhar com turismo fluvial. Suas palavras emocionaram a todos. Meses depois, Poe Temper, agora com apenas um braço funcional, voltou ao Zimbábue com um novo propósito: fundar a Fundação Evans Namasango, voltada à educação e formação de guias vindos de comunidades carentes. Seu livro, What's Left of Me, O que Me Restou, virou leitura obrigatória para guias de rio em todo o mundo. Hoje, o Zambezi continua atraindo milhares de turistas por ano. Suas águas poderosas ainda oferecem aventuras incríveis, mas nenhuma canoa é lançada sem que os guias contem a história de Evans. Sua morte proporcionou a década mais segura da história do turismo fluvial no Zambezi. O hipopótamo responsável nunca mais foi visto. Provavelmente seguiu para canais mais profundos e isolados do rio. Mas seu impacto mudou para sempre os protocolos de segurança na África, lembrando a todos que as criaturas mais poderosas da natureza exigem respeito. Até o fim. Número 3. Hayley Wilson e a decisão fatal no Serengeti.
O erro de Evans na Masango foi se aproximar demais do perigo. Mas Hayley Wilson tomou uma decisão diferente. Ela trouxe o perigo para mais perto. Quando seu veículo de safari parou diante de um grupo de leões, ela queria mais do que uma simples foto à distância. Ao abaixar o vidro da janela para conseguir um ângulo melhor, não percebeu que estava sendo observada por uma leoa silenciosa, paciente e pronta para atacar. Era 15 de agosto de 2011 quando o Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, registrou um dos incidentes turísticos mais trágicos de sua história. Com seus mais de 14.700 km², essa imensidão selvagem ao norte do país é considerada um dos últimos grandes santuários da vida selvagem do planeta. Em 2011, o parque recebia mais de 150 mil visitantes por ano, atraídos pela concentração espetacular de predadores, em especial os leões, que ultrapassavam 3.000 indivíduos, a maior população da espécie na África. Para os operadores de safari, aquele era um ano de recordes. 27 empresas realizavam passeios diários pelas planícies do parque, utilizando veículos Land Cruiser adaptados, transportando turistas de lodges de luxo para o coração do território dos predadores. A empresa Tanzania Adventures era uma das mais respeitadas, com 15 anos de histórico impecável e uma frota de 12 veículos equipados. A família Wilson, de Portland, no estado do Oregon, era composta por turistas típicos de classe média alta dos Estados Unidos. Hayley, de 42 anos, era professora da terceira série na escola primária Richmond. Seu marido, Robert, de 45, havia acabado de ser promovido a contador sênior em uma empresa regional. As filhas do casal, Emily e Sarah, com 10 e 8 anos respectivamente, estudavam em uma escola particular. A notícia da viagem para a África transformou as meninas em pequenas celebridades entre os colegas. Enquanto muitas famílias escolhem a Disney ou praias no Havaí, os Wilsons passaram 5 anos economizando para algo realmente especial. Suas férias anteriores nunca tinham ultrapassado as fronteiras da Califórnia. Essa viagem, que custou cerca de $115 mil, era a primeira internacional da família, planejada cuidadosamente por meses, com base em blogs especializados e análises no TripAdvisor. Robert fez questão de estar preparado. Comprou uma câmera Canon EOS 7D, especialmente para registrar a vida selvagem, frequentou 3 workshops de fotografia e leu todos os guias disponíveis sobre o Serengeti. Hayley, por sua vez, atualizou seu celular para um iPhone 4, ansiosa para documentar cada detalhe da jornada. As meninas ganharam binóculos de presente de Natal e praticaram a observação de animais no zoológico de Portland. O guia da família era Daniel Mapa, com 12 anos de experiência sem nunca ter sofrido um incidente. Seu Land Cruiser da série 70 havia sido adaptado com assentos elevados e teto retrátil para fotografia. As regras de segurança eram claras. Os passageiros deviam permanecer sentados o tempo todo e manter braços e pernas dentro do veículo. Às 8h15 da manhã, eles encontraram o primeiro grupo de leões. Daniel desligou o motor a cerca de 45 metros de onde 2 leoas adultas e seus filhotes descansavam após uma caçada matinal. Enquanto a família assistia em silêncio, Daniel explicava a força desses predadores. Seus corpos musculosos podem pesar até 180 quilos e acelerar de 0 a 56 km por hora em poucos segundos. Sua mordida ultrapassa 1.000 libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar a espinha de um búfalo. E o mais importante, são predadores de emboscada, mestres em se manterem invisíveis até o instante fatal. Durante a hora seguinte, eles seguiram o grupo a uma distância segura, junto a outros veículos de safari que se posicionaram em um semicírculo em torno da cena. Os leões pareciam ignorar a presença dos visitantes. Os filhotes brincavam entre si enquanto as mães mantinham olhos atentos nos arredores. Por volta das 9h20, o grupo de leões se acomodou sob uma grande acácia, a aproximadamente 40 metros do carro da família. O calor do fim da manhã aumentava, e os leões haviam encontrado um ponto ideal de sombra. Os filhotes continuavam brincando sob os olhos atentos das fêmeas, que aparentavam calma. A cena era de um realismo cinematográfico, o tipo de momento que fotógrafos da vida selvagem esperam por toda a carreira. Hayley, no entanto, lutava contra as limitações da câmera do seu iPhone 4. Os leões estavam ali, tão perto que dava para ver os músculos se movendo sob o pelo dourado, o bater de cada cauda.
mas na tela do celular pareciam manchas distantes. Ela olhou para o carro ao lado, onde turistas clicavam com lentes gigantes. Depois olhou para o marido, registrando cada detalhe com a Canon de última geração. Mesmo sem ver as fotos, sabia que elas seriam nítidas, cheias de vida. Exatamente o que ela também queria. Conhecida por sua coragem e, às vezes, impulsividade, Hayley decidiu ir mais longe. Seja pelo êxtase de estar perto de predadores, pela frustração com o zoom limitado do celular ou pela falsa sensação de segurança após mais de 1 hora sem incidentes. Ela fez a escolha que custaria sua vida. Estendeu a mão para o trinco da janela. Hesitou. Sabia que não deveria abrir, mas ignorou a regra. Abriu o vidro e se inclinou levemente para fora, tentando enquadrar melhor a imagem dos filhotes. Seu foco estava na tela. Ajustava a moldura. Procurava o melhor ângulo. A leoa, porém, nunca deixou de observar. Em um piscar de olhos, um turbilhão de músculos e poder saiu da sombra. A leoa lançou-se da relva com uma velocidade avassaladora, percorrendo os 40 metros em segundos. Saltou sobre as patas traseiras, batendo com força contra o batente da janela aberta. Hayley só teve tempo de soltar um suspiro. As mandíbulas da leoa se fecharam sobre seu pescoço com uma precisão assustadora. A força do golpe quebrou suas vértebras cervicais, rompendo uma artéria vital. O sangue respingou dentro do veículo. Hayley soltou um gemido abafado. E então ficou imóvel, ainda presa à mandíbula do animal. Daniel reagiu imediatamente. Engatou marcha a ré e, ao mesmo tempo, alcançou o rifle. Robert lançou-se sobre a esposa, mas a leoa já a puxava para trás. Daniel disparou um tiro de advertência para o alto, assustando momentaneamente o animal. Mas o estrago estava feito. O corpo sem vida de Hayley pendia parcialmente para fora da janela. Seu iPhone caiu no chão, ainda gravando. Emily e Sarah gritavam apavoradas, enquanto a leoa largava o corpo e recuava com um rosnado baixo, o sangue ainda escorrendo dos dentes. A outra fêmea se aproximava, olhos fixos no carro como se esperasse outra oportunidade. As equipes de emergência chegaram em 20 minutos, mas era tarde demais. Os ferimentos de Hayley eram fatais. A morte foi quase instantânea, causada pela perda maciça de sangue e trauma na coluna cervical. A tragédia causou choque em toda a indústria de safaris. A investigação concluiu que o veículo da família Wilson seguia todas as normas do parque. O incidente apenas ressaltou a importância de seguir as orientações. Mesmo a ação aparentemente inofensiva de abrir uma janela pode ser mortal em território de predadores. As autoridades do parque tomaram uma decisão difícil. A leoa, agora com histórico de ataque fatal a humano, foi considerada perigosa demais para permanecer perto de áreas turísticas. Foi abatida. Seus filhotes foram transferidos para outra região do parque. O trauma causado à família Wilson foi profundo. Emily, com 10 anos, desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático severo, necessitando de anos de terapia. Sarah passou a ter pesadelos recorrentes com grandes felinos. Robert, devastado pela lembrança daqueles segundos trágicos, nunca mais voltou à África. A morte de Hayley levou a um reforço ainda mais rígido das regras de segurança. Guias passaram a enfatizar com mais ênfase a necessidade absoluta de manter as janelas fechadas. Novos avisos foram afixados dentro dos veículos. Sua história permanece como um lembrete doloroso de que, na natureza africana, mesmo um instante de descuido pode selar um destino trágico. A beleza do Serengeti permanece grandiosa, mas seus perigos exigem respeito constante, uma lição que custou caro à família Wilson. Essas histórias são um lembrete sombrio de que, na natureza selvagem, um único erro pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mas nem todos os encontros fatais acontecem nas vastas planícies da África. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar em relatos igualmente assustadores, de pessoas que confiaram no spray de pimenta para se proteger de ursos, apenas para descobrirem da pior forma que, diante dos caçadores mais implacáveis da natureza, isso pode não ser o suficiente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!